Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 4. O Senhor começou a falar algo conosco nessa madrugada e em cima desse texto, para que nós compartilhássemos com a igreja. Esse é o texto da tentação de Jesus. E diz o texto assim que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Pai, eis aí a tua palavra que o Senhor nos trouxe. Fala conosco então, Senhor, em nome de Jesus. Fala o que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que o Senhor, Ele nos traz de ênfase sobre esta palavra é o que está escrito aqui, a partir do verso 5. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Vamos dizer juntos esse finalzinho: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Amém? Nesta manhã nós estudamos aqui, começamos a estudar o livro de Juízes, e o livro de Juízes é um livro triste, porque revela a facilidade com que as pessoas, o ser humano, se desvia dos seus propósitos e se desvia do verdadeiro culto que deve ser prestado ao Senhor, do verdadeiro culto. Essa é a nossa busca, esse é o nosso clamor, é o meu clamor em todo o tempo, de que eu esteja prestando ao Senhor um verdadeiro culto. O culto que agrada o coração de Deus, e não o culto que agrada o meu coração. De celebrar ao Senhor aquilo que o honra e que faz com que Ele se sinta honrado, que Ele se sinta adorado, que Ele se sinta exaltado, que Ele se sinta glorificado, e não aquilo que eu quero oferecer para Ele. A nossa oração o tempo inteiro, nossa busca é essa: Senhor, me usa. Senhor, faz com que eu possa te adorar da maneira como o Senhor quer ser adorado. A palavra fala que nem saber orar direito nós sabemos, mas que Deus, na sua graça e na sua provisão, Ele nos dá o Espírito Santo, e o Espírito de Deus intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar direito, então Deus nos assiste em todas as coisas. É que o que a palavra de Deus fala, que Ele nos assiste em nossas fraquezas. Então nós temos que ter esta consciência
continuamente a consciência das nossas fraquezas. Porque é a consciência das nossas fraquezas que nos leva à dependência contínua em todas as áreas da nossa vida. E de não acharmos que em alguma coisa, em alguma área da nossa vida, nós podemos ser autossuficientes. De achar que em alguma área da nossa vida nós não precisamos de Deus. E de ter Deus presente em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida, incondicionalmente. Eu falo assim para os namorados, né? Quando você vai namorar, ora, pede a Deus que Ele esteja presente ali no seu momento de namoro. Afinal de contas, é bom ter Deus ali presente no seu horário de namoro? É bom. Todo mundo vai dizer, não, eu quero Deus. Eu quero Deus presente na minha vida. Então nós temos que convidar o Senhor em todos os momentos, em todas as situações da nossa vida, para Ele estar presente. E não somente naqueles momentos em que nós passamos por problemas, como nós vimos lá no livro de Juízes, estamos vendo que o povo de Israel, ele assim, se esquecia facilmente do Senhor. Às vezes eu me pego no final do dia e penso assim, puxa, quantas vezes eu orei hoje? Quantas vezes eu adorei hoje? Que naquela correria do dia a dia, em fazendo um tanto de coisas, você se vê tão envolvido nelas, tão absorvidos por elas, que você nem deu ao Senhor naquele dia, ao Senhor um tempo, aquele momento de louvor, de adoração, que Ele é digno de ser louvado e adorado todo dia, toda hora. E por isso nós temos que estar, como Paulo fala, orando sem cessar, pedindo a presença de Deus sem cessar, porque o risco é grande, A nossa inclinação para o mal, ela é uma realidade em nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que o querer fazer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, que quando eu quero fazer o bem, de repente eu estou me vendo fazendo o mal. De modo que nós temos que estar continuamente atentos, para não nos pegarmos, não sermos achados em um momento na nossa vida, adorando e cultuando outro que não seja o Senhor. Os ídolos estão aí. Os ídolos estão todos levantados. Os ídolos estão todos de pé, esperando e nos chamando para adorá-los. Estão todos aí de pé. E o tempo inteiro se apresentando diante de nós, com seus enganos, com as suas ofertas fáceis, com seus caminhos mais fáceis. Estava noite passada conversando com a minha esposa sobre isso, como eu tenho assim, a gente estava conversando sobre a questão do dinheiro na nossa vida. Como é difícil para a gente lidar com isso. Como é difícil para a gente lidar com essa coisa do dinheiro, né, Paulo? Com o comércio, com essa coisa. Eu tenho assim, quando eu era comerciante, eu ficava muito preocupado com isso, porque lá em Ezequiel 28 fala que pela natureza do seu comércio profanaste os teus altares. Fala isso para Satanás, para aquele querubim, que era um querubim ungido, que habitava no Monte Santo de Deus. Fala lá que pela natureza do seu comércio profanaste os teus altares e te corrompestes. Um anjo que vivia ali na presença de Deus, um anjo que estava ali revestido de tanta beleza e que tinha o privilégio de habitar no Monte Santo de Deus, de ser assim como dizem, o maestro do céu, né, o dirigente do louvor, e se pensar que, né, na ordem havia lá o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e que quase que Lúcifer ele era a quarta pessoa ali dentro da autoridade do céu, esse querubim ungido, que é o que a Bíblia fala. E, no entanto, esse querubim ungido, esse anjo, ele se deixou corromper. E não somente ele, mas a Bíblia fala que, lá em Apocalipse, que o dragão, com a sua cauda, arrastou 1/3 das estrelas do céu. E isso diz respeito, dentro da revelação, aos demônios que ele arrastou consigo. 1/3, aos anjos, desculpe. 1/3 dos anjos se deixaram corromper.
Estes seres que são seres que entendemos serem perfeitos, estes seres que são seres espirituais e que são aqueles que estão aqui agora, né? Os anjos estão aqui, muito bem-vindos aqui no nosso meio e muito necessários na vida da igreja, como espíritos ministradores que trazem, né, as bênçãos de Deus para a igreja, que nos protegem, que nos livram. Estes anjos que estão aqui, que permaneceram firmes com o Senhor, que não se deixaram corromper, mas tiveram seus colegas lá, os seus conservos, anjos que estavam com eles, criados com eles, e que se desviaram por, às vezes, por um detalhe, por uma que não vamos chamar de bobagem, mas não é bobagem, porque é tão sério que culminou na queda desses anjos, mas um detalhe, um desvio de glória, um desvio de culto, a colocação de outro que não é o Senhor à frente do Senhor. E o mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses. E esses deuses são sutis. Sutis. Hoje, falando ali sobre o livro de Juízes, tivemos até um momento aqui que me incomodou muito. Me incomodou colocar aquelas imagens aqui no telão, mostrando os deuses dos cananeus, o Baal, o Moloque e a Astarote, e aqueles deuses que faziam parte da cultura, da religião do povo ali de Canaã, e onde o povo de Israel entrou naquela terra e não exterminou isso, não acabou com isso, e Deus disse: acaba com isso, tira isso daqui, não deixa esse povo aí, porque se você deixar esse povo, eles vão ser tropeço na sua vida. Se deixar esse povo, a coisa de mansinho, ela vai te enrolando, ela vai te convencendo, e aquilo que é muito grave vai ficando menos grave, aquilo que você rechaçava, que você tinha até, né, aquele nojo, de repente você está considerando. Você está ali mudando a sua opinião, e aí você vai se tornando mais permissivo, e nessa sutileza, nessa inteligência maligna, a graça, a nossa comunhão com o Pai vai sendo contaminada, vai se enfraquecendo. E às vezes nós acabamos nos achando tão distantes da fé, tão distantes daquela alegria da presença do Senhor. E nos vemos pensando como as pessoas do mundo. Tira os olhos do Senhor. Tira os olhos do Senhor e começa a pensar como as pessoas do mundo. Abra a sua Bíblia lá no livro de Salmos. O Salmo 73 fala sobre isso, sobre esse desvio de olhar, sobre olhar para o lado errado, ficar comparando as coisas e olhando para o outro povo, Está escrito assim: com efeito, Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Salmo 73. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Quem está falando isso aqui, sabe quem é? Asaf. Um homem que vivia lá no louvor, na presença do Senhor. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para ele não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte que bebe a largos sorvos. E como diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração. Olha ele pensando: puxa vida, eu tenho aqui me sacrificado, eu tenho aqui buscado o Senhor, e eles estão lá nem aí para isso tudo, e estão aí, né, vivendo a vida deles, e eu aqui buscando o Senhor nas minhas lutas. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras,
Jair teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então ele, enquanto ele está olhando para lá, ele quase resvala os pés, mas quando ele entra na presença de Deus, no santuário do Altíssimo, quando ele volta os olhos para o Senhor, tudo muda. O jeito de pensar, de enxergar as coisas muda. Enxergar com os olhos de Deus, amém? Enxergar com os olhos de Deus. Enxergar com os olhos de Deus, colocar o óculos certo, colocar a lente certa diante dos nossos olhos, e a lente certa é a palavra de Deus. É o que está escrito lá no Salmo 1, andar com ímpio, ouvir conselho de ímpio, ficar ali nessas conversas de escarnecedores. O que acontece? Cai. Mas aquele que prospera, aquele que está firme, aquele que dá fruto, é o que medita na lei do Senhor, é que tem alegria na lei do Senhor, é aquele que busca a verdade no Senhor. Tudo é muito sutil, tudo é muito assim, muito delicado. É muito delicado. E nós temos que ser rigorosos com o que é delicado. Nós temos que ser radicais com o que é delicado. Nós temos que ser... A fé, ela é uma coisa delicada. A nossa relação com Deus é alguma coisa delicada. É uma roupa branquinha. É uma roupa branquinha, a nossa vida é isso. A vida de santidade é isso. É uma roupa branquinha que tem que ter cuidado. Nós não podemos lidar com o puro de qualquer forma. A gente toma mais cuidado, não é verdade? Sem aquela roupa branquinha, você toma mais cuidado, porque qualquer manchinha, minha esposa vive falando comigo que eu sujo a roupa demais. Quando eu saio com blusa nova, ele lá vai sujar a roupa. Porque gordo, quando baba aqui, ó. Magro cai no chão, não é verdade? Então ele baba na barriga, assim, então pinga aqui. Se você come, cai, pinga aqui. Então dá sempre aqui, ó. Minha sujeira é sempre aqui nessa marquise aqui, ó. Tá entendendo? Tem que tomar cuidado. Aí eu fico comendo assim, olha, inclinado para trás, com cuidado para não sujar a roupa. Tira a barriga, sabe? Porque estou com a roupa nova, estou com a camisa limpa, branquinha, e o branquinho vai mostrar. Dá vontade de sair com blusa preta, porque aí não mostra nada, mas o branquinho mostra. As pessoas no mundo não têm essas preocupações, porque eles já estão sujos. O sujo não se preocupa com a sujeira. O sujo não se preocupa com essas coisas, porque tá bom, é o jeito. Mas quem quer ser santo, quem quer buscar Deus, quem quer agradar o Senhor, tem que tomar cuidado, tem que estar atento com essas sutilezas, com essas armadilhas, com esses espirros do mal, que vem espirrar em nós e vem nos sujar. E se vem nos sujar, vem nos contaminar, vem nos atrapalhar, vem interferir no nosso culto, vem nos roubar de Deus. Os deuses estão levantados, irmãos. Assim como ali em Canaã, o povo de Israel estava no meio de tantos deuses, desses Baals da vida, os Baalins, as Astarotes, os Moloques, os Dagons e tantos outros, que estavam ali, o povo adorando. Vocês viram lá Moisés trazendo o povo tinha acabado de sair do Egito, o povo tinha visto o poder de Deus, via nuvens sobre eles, mas foi chegar no meio dos moabitas, as mulheres moabitas vieram até eles com seus gracejos, com as suas conversas mansas, com as suas belezinhas, e derrubaram o povo. Sansão, aquele homem cheio do Espírito, um homem que nasceu consagrado, sua mãe se consagrou no ventre, tendo o filho no ventre, sabendo ela que ele era um nazireu. A mãe deixou de comer uvas, a mãe nem passava na vinha, porque o nazireu não toca nisso. Aquele moço nasce bonito, forte, poderoso em Deus, trazendo consigo o sinal da sua consagração, que era a sua cabeleira. Era o sinal da sua consagração, uma cabeleira que nunca havia sido cortada, nunca havia visto navalha. Oh, meu Deus, tinha tanta moça boa lá em Israel. Tanta moça boa, tanta moça. O pai de Sansão, a mãe dele falou assim, filho, olha as moças boas aqui. Mas quem foi que encantou Sansão? A Filisteia. Ele vai lá e se encanta com a Filisteia. Porque a Filisteia é mais livre, a Filisteia é mais sapeca, a Filisteia é mais serelepe nos seus pecadinhos.
Foi ela que encantou Sansão, e não as santas de Israel. Lá vai Sansão se envolver com ela, e nesse envolvimento com a Filisteia, ele já arruma problema, que aí ele já tem que matar homens por causa de um mistério, uma charada que ele propôs para os filisteus. Estava lá no bolo daquele povo, envolvido nas tramóias, nas mentiras daquele povo, e depois disso tudo ele ainda se apaixona por uma sacerdotisa de Dagon. E nós vimos hoje aqui que os cultos eram cultos envolvidos em sexismo, em prostituição cultual, eram prostitutas cultuais. E assim era essa tal de Dalila. E lá está Sansão, o consagrado. Não tem problema, é gente boa, olha só, de boa família. Com quem você está se metendo? E vai nessa permissividade abrindo portas. Os ídolos estão levantados. Todos eles estão aqui. Os Dagons, os Baais, todos eles estão aqui à nossa volta. E nós somos esse povo que tem que viver nessa terra, da qual nós não fazemos parte. Porque os nascidos de novo têm passaporte e carteira de identidade do céu. Os nascidos de novo são cidadãos do reino de Deus. Os nascidos de novo vivem neste mundo, mas não são deste mundo. Os nascidos de novo são filhos do Deus Altíssimo. Os nascidos de novo são sacerdotes de Deus. Sacerdotes de Deus, esses são os nascidos de novo, que têm que usar as suas vestes sacerdotais. Irmão, é muito importante você usar suas vestes sacerdotais. É muito importante você usar suas vestes sacerdotais, porque elas te identificam aos olhos dos outros também. E duas coisas vão acontecer: ou eles te respeitam, ou eles te perseguem. Ou eles te respeitam, ou eles te perseguem, porque você usa suas vestes sacerdotais. Agora, quem não usa as vestes sacerdotais não é nem perseguido e nem respeitado. Nem perseguido e nem respeitado. Quanto a ser respeitado, eu quero ser respeitado como homem de Deus. E se eu tiver que ser perseguido, bem-aventurados são os perseguidos por causa do meu nome, porque grande é o galardão deles no céu. Então não me importa de ser perseguido ou respeitado, eu tenho que usar as minhas vestes sacerdotais, porque isso é importante também para mim, e não somente para as pessoas, mas para mim, para que eu esteja sempre me afirmando no meio deste mundo, dizendo: olha, eu estou com as minhas vestes. E com as minhas vestes eu tenho que honrar a Deus. Com as minhas vestes sacerdotais eu tenho que glorificar o Senhor. Eu me lembro uma vez eu chegando num hotel lá em São Paulo, na Bela Sintra, e eu estava com o meu chefe lá da Alcoa, e quando nós chegamos no hotel, na recepção do hotel, o recepcionista, depois que fizemos a fichinha para entrar, ele perguntou assim: vocês querem ver o catálogo das meninas, das prostitutas? O cara da recepção ofereceu. Roberto, que era o meu chefe, começou a rir. Mas ele riu, mas ele tinha um riso solto. Ele riu, começou a dar as gargalhadas, aí o cara ficou assim meio quadrado, não entendendo porque ele estava rindo. Aí o Roberto falou assim: você não sabe com quem que você está falando. Aí o cara ficou mais quadrado ainda, porque esse cara deve ser da Polícia Federal. Deve ser algum policial, alguma coisa assim, o sujeito oferecendo prostituta, e que o sujeito estava entrando numa fria, porque não sabia com quem que estava falando. E aí virou para o cara e falou assim: esse moço é um homem de Deus, ele é um pastor. Aquilo me encheu de responsabilidade. Porque o meu chefe olhava para mim e sabia que eu era um homem de Deus. Sabe? E quando se chega em qualquer lugar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é assim: eu sou crente. Levantar sua bandeira, mostrar sua Bíblia e dizer: eu sou crente. Para que seja clara a sua distinção, para que seja clara a sua separação, para que as pessoas olhem para você e te tratem como tal. É verdade, te tratem como tal. Muitas vezes eles vão se afastar de você, porque você deixou claro que você é crente e que você não vai compactuar com aquilo que eles estão fazendo.
que você não vai comungar com aquilo que eles estão fazendo. E para eles pensarem bem no que eles vão fazer, porque você está ali. E se eles fizerem coisas que te desonram e que te ofendam, saia dali. Dá licença, eu vou embora. Eu não vou ficar aqui. Porque vocês não sabem respeitar a minha pessoa, minha presença. E as pessoas fazem isso continuamente. Eu lembro, já falei com vocês que quando eu saía com os meus amigos lá da faculdade, e eles ficavam assim, toma uma cervejinha aí, Fernando, toma uma cervejinha aí, Fernando, toma uma cervejinha aí. Eu falava assim, gente, eu fico falando, toma refrigerante aí, toma refrigerante aí, toma refrigerante aí. Fico falando isso com vocês? Falo não, né? Então vocês tomam a sua cerveja, eu tomo meu refrigerante. Senão eu vou ficar aqui agora, toma um Guaraná aí, toma um Guaraná aí, toma um Guaraná. Para de beber cerveja, toma um Guaraná, prova o Guaraná só um pouquinho. Que coisa, eu dava os meus berros. Dá para parar e respeitar a minha escolha, minha opção, minha vida? Ou então sai daqui, sabe? Assim, ser mais firme nessas coisas. Defenda a sua santidade. Diz isso para o seu irmão. Defenda a sua santidade. Jesus ficou 40 dias ali no deserto. Ele ficou ali debaixo dessas tentações. Meus irmãos, presta atenção. O diabo foi tentar Jesus. Olha quem o diabo foi tentar, Jesus. Não é verdade? Olha a coragem que ele teve de se achar, de ir lá e tentar Jesus. Porque Jesus estava enfraquecido pelo jejum que ele vinha fazendo. Ô, irmãos, a gente sabe o que é isso. A gente sabe o que é isso. Porque a gente jejua de muitas coisas. Muitas coisas a gente jejua. Não somente desse jejum que nós estamos fazendo nesse mês, mas de tantas coisas que a vida inteira a gente jejua. Que eu, nesses meus 35 anos que eu sirvo o Senhor, que eu tenho jejuado. Coisas com as quais eu não tenho mais nada a ver com elas. Não tenho nada a ver com elas. Não fazem parte mais da minha vida. Coisas que ficaram para trás e esquecidas e bem jogadas fora e que não fazem parte da minha vida já há 35 anos e que eu não sinto falta nenhuma delas. Mas esses jejuns, às vezes, é como o Salmo 73 fala, se você desviar os seus olhos e começar a olhar e reparar e relativizar, seus pés enfraquecem, você quase escorrega. Por isso, mantenha os seus olhos firmes no Senhor. E não aceite, em nome de Jesus, nenhum outro Deus. Essa é uma pergunta que eu me fiz bem no início da minha fé. Como que Deus fala lá em Êxodo, não terás outros deuses se Ele mesmo sabe que Ele é o único Deus? Não é verdade? Não terás outros deuses, como se houvessem outros deuses. Ele diz, Ele mesmo, eu sou o que sou. Quando Moisés pergunta, que Deus é o Senhor? Ele responde, não tem necessidade de responder esse troço não, porque que outro nome, meu nome é Deus. Deus é o nome do nosso Deus. Eu não preciso de outro nome, Deus tal, Deus tal, Deus tal. Não, é Deus e é só Deus, porque só existe Ele. Mas quando Ele fala, não terás outros deuses, é porque os homens criam seus deuses. Os homens se permitem criar os seus deuses. Se deixam influenciar pelos deuses dos outros e por aquilo que pretensamente ou enganosamente pensam que os deuses deles estão dando para eles. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Aleluia! O trabalho não pode ser um Deus na nossa vida, porque aos seus amados Ele dá o pão enquanto eles dormem. Ah, pastor, só falou tudo que eu queria ouvir, né? Tudo que eu queria ouvir era isso. Nada a ver. Ah, essa foi boa. A segunda vez não vai nem na escola. Para quê? Eu vou descansar no Senhor, não é verdade? Vou dormir e ali eu vou estar sendo alimentado. E até há quem diga que o sono alimenta, não é verdade? Ah, está dormindo, não tem problema, o sono alimenta, né?
Mas não é isso. Tudo que vem do Senhor para nós, vem do nosso descanso nele. Tudo que vem do Senhor vem do nosso descanso nele. Quando Deus procurou uma esposa para Adão, ele não achou, não tinha. O que é que Deus fez com Adão? Levou ele ao descanso. Então a Bíblia fala que levou Adão ao profundo sono. E quando Adão estava nesse profundo sono, ele tirou do próprio Adão a sua costela e fez a sua mulher. Ou seja, a bênção de Adão estava nele mesmo. Já estava com ele a bênção dele. Amém? A palavra de Deus diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Efésios 1. Nós já fomos abençoados, a bênção já é nossa. Sabe por que você não recebe? Porque você não descansa. Você não descansa no Senhor, a bênção não vem. Porque está escrito em Isaías, algo maravilhoso. Abra sua Bíblia lá, quero te mostrar. Deixa eu chegar lá. Isaías, deixa eu achar aqui. Isaías 30, verso 15. Olha o que Deus fala para você. Isaías 30, verso 15. Marca isso na sua Bíblia, gente. Está marcadinho aqui na minha Bíblia, por isso que eu achei fácil. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Quantos querem isso na sua vida? Mas Israel não quis isso. Está escrito aqui, mas vós não o quiserdes. Não está bom não, eu tenho que trabalhar como todo mundo trabalha, eu tenho que fazer as coisas como todo mundo faz. Realmente você tem que trabalhar, mas trabalhar debaixo da bênção do Senhor. Trabalhar debaixo do governo de Deus. Trabalhar debaixo da autoridade do Senhor e fazer o seu trabalho e realizar o seu trabalho dentro deste culto ao Senhor. O culto ao Senhor, tendo o Senhor em primeiro lugar, nunca trocando a posição, o trabalho e o Senhor. A família não pode ser um Deus na sua vida. Nunca a família pode ser um Deus na sua vida. Jesus, ele tocou nesse assunto de uma forma muito incisiva. Ele falou que aquele que amar o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que amar o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que amar a sua esposa ou seu esposo mais do que a mim não é digno de mim. Ele culminou dizendo, aquele que amar a si mesmo mais do que a mim não é digno de mim. Então a família não pode ser um Deus na sua vida. A família não pode roubar você de Deus. Aquele amigão meu que teve aqui, o Joaquim, quando eu estava discipulando ele ainda, e ele estava para se desviar, estava longe da igreja, porque ele fumava. E aí ele falou assim, que ele não conseguia largar o cigarro de jeito nenhum. E aí eu fui até ele, conversando com ele, e ele falou assim, não, eu não tenho jeito para ser crente, não consigo largar essa porcaria. Ele com aquela mão amarela, eu falo com ele que ele ia tratar meu dente com aquela mão amarela, ele briga comigo, tá entendendo? De nicotina, né? Fumante. Eu virei para ele e falei o seguinte, quem é mais importante na sua vida, o cigarro ou Jesus? Aí ele falou assim, é Jesus. Eu falei, não, é o cigarro. Você vai largar Jesus por causa do cigarro? Então quem é mais importante na sua vida? O cigarro ou Jesus? Então, se você vai largar Jesus por causa do cigarro, o cigarro é mais importante. Você vai deixar Jesus por causa dos problemas da sua família? Então, sua família é o seu Deus. Você vai deixar de cultuar o Senhor por causa dos seus problemas de família? Então, a sua família é o seu Deus. Qualquer coisa, irmãos, qualquer coisa que se levante na sua vida e que venha interferir na sua comunhão com o seu Deus, entenda, isso é um Deus. E nós estamos rodeados deles. E o tempo inteiro eles estão nos pressionando, estão nos seduzindo, estão nos enganando, nos chamando. Você está orando na sua casa, está lá na presença de Deus. Se você ligar para a minha casa e eu não atender, duas coisas podem estar acontecendo. Ou eu não estou em casa, ou então eu estou orando. Porque se eu estiver orando, eu não paro de orar para atender telefone. Está doido? Falta de educação? Falta de educação, não é verdade? Você está conversando com uma pessoa, ali uma conversa séria,
Aí toca o seu celular, você fala um minutinho só e vai atender o celular. Você faz isso, hoje em dia está muito comum isso, de fazer isso com as pessoas. Hoje em dia todo mundo fica aí pendurado em celular, não é verdade? Vem para a igreja, daqui a pouquinho alguém aí toca o celular, porque acha que precisa estar com o celular ligado na igreja. Porque é tão importante alguma coisa que está acontecendo lá fora que você precisa ser chamado dentro da igreja. E você deixa o seu celular ligado. Aí sai aquelas carinhas assim, sai, toca o celular, aquele barulhão dentro da igreja, desliga o seu celular. No mínimo, coloca ele na vibração, e na hora que ele fizer a vibração aí no seu colo, você levanta sorrateiramente, como quem vai lá no banheiro, vai lá e atende seu celular, para não parecer que você está saindo da igreja para atender celular, de parar de ouvir a palavra de Deus para atender celular. Se ligar para minha casa e eu estiver orando, eu não atendo o celular, não atendo o telefone, porque é falta de educação com Deus. E eu estou dizendo para Deus, Deus, só espera aí, que isso aqui é mais importante que o Senhor. Estou falando mentira? Isso acontece. E vou falar uma coisa com vocês. E tem sempre aquele que nessa hora, desculpe o irmão aí, a irmã, que você tem tanta hora para ligar para mim, vai ligar logo na hora que eu estou orando. É porque o diabo está usando você sabe desculpar. É o capeta que está te usando. Que falou assim, vai lá, liga para o pastor. Escuchichou no seu ouvido. Pastor, vai ligar. E ainda vai ficar chateado que o pastor não atendeu. Está entendendo? É o diabo que está te usando. Então, você não fica chateado não, porque se não atender, o pastor saiu, então, misericórdia, estou sendo usado pelo diabo, porque o pastor está orando. Mas não atende. Olha só, eu estou dando um exemplo bobinho, mas de uma coisa que revela a importância de Deus na sua vida. A importância daquilo que você está fazendo naquela hora. Você está orando ao Senhor. Então, não liga, você não vai parar de orar. Sua mãe morreu? Já morreu. Entendeu? Morreu já. Pode esperar 15 minutos, que só vai esfriar mais um pouco o defunto. Estou falando sério. Se já aconteceu, já aconteceu. Tem nada que você vai fazer, e pelo contrário, se você está orando, e aí, tocou o telefone, Senhor, em nome de Jesus, cuida disso daí, porque eu não vou sair daqui não. E você já continua orando de novo. Os deuses estão aí levantados, e o diabo está o tempo inteiro falando isso conosco. Se você se prostrar e me adorar, eu te darei os reinos desta terra. A tentação continua a mesma. Sabe por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e o diabo tenta da mesma forma. O diabo continua tentando o Senhor Jesus em nós, através das nossas vidas. O tempo inteiro, vindo com as mesmas ofertas e nos fazendo as mesmas propostas. As mesmas propostas. Quantas vezes nós estamos tentando a Deus, sabe? Fazendo coisas assim, aquelas coisinhas tipo assim, Senhor, eu vou lá, o Senhor me abençoa, se o Senhor não me abençoar, o Senhor vai ver, hein? Colocando Deus na parede. Isso é tentar a Deus, colocar Deus na parede, dizer para Deus, estabelecer condições de relacionamento com Deus, como se você fosse muito especial para Deus. Eu gosto daquela frase de Carro que diz assim, que Deus sem mim é Deus, eu sem Deus sou nada. Deus não precisa de mim, eu preciso de Deus. Ele continua sendo Deus eterno, imutável, perene, cercado de glória. E vou falar com vocês, nem da minha adoração Deus precisa. Porque ele já se cercou de querubins ali que já provê a adoração suficiente, dizendo dia e noite, santo, santo, santo é o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir, santo, santo, santo. Dia e noite, 24 horas. Sabe CD, sabe disco arranhado, que volta. De noite, o Senhor está ali cheio dessa adoração, os anjos estão adorando, está todo mundo adorando o Senhor, e você vai ter o privilégio, aleluia, de ser mais um a adorar o Senhor. Porque Deus te convida a isso, a ser mais um, a entrar no hall dos adoradores, não é? Que adora o Senhor. Então você é convidado a fazer parte dessa festa, de ser um dos adoradores. Agora, você achar que você pode tentar a Deus para provar se Deus te ama. Deus não precisa provar que te ama, não, querido. Deus não precisa provar, Ele já provou que te ama. Amém? Amém? Ele já provou, é que Paulo fala lá em Romanos 5, nisto prova Deus o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós
ainda pecadores. Então, se você precisar que Deus te dê alguma prova de amor, ela está na palavra de Deus. Está no fato de Jesus ter morrido por você na cruz. Agora, se você se acha tão especial que Deus tem que fazer uma deferência para você e falar assim, olha, eu te amo mais do que todo mundo porque eu estou fazendo algo a mais para você, você está enganado, você está tentando a Deus. Deus não precisa provar nada disso. O diabo fica soprando essas coisas na cabeça da gente, fica nos levando nessas pequenas armadilhas. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, nós temos que estar atentos e firmes no Senhor. E a nossa palavra tem que ser sempre essa que o Senhor Jesus respondeu: ao Senhor teu Deus adorarás, e só, vamos dizer juntos, só, de novo, só a Ele darás culto. Só a Ele darás culto. Só a Ele darás culto. O nosso único culto é ao Senhor. Nosso único Deus é o Senhor. E que em nome de Jesus, o Senhor te dê clareza, lucidez para discernir a sua vida, para enxergar na sua vida esses desvios, esses riscos, essas possibilidades de pecado e de desagradar o coração de Deus. Porque Deus, nisso Ele é um Deus ciumento. Ele é um Deus ciumento. Ele é um Deus ciumento. A sua igreja, a palavra de Deus fala em Tito e em Pedro que nós somos propriedade exclusiva dele. Exclusiva dele. Para purificar um povo exclusivamente seu, zeloso em boas obras. É o que a palavra fala em Tito. Nós somos Deus, Ele nos tem como propriedade exclusiva e não adianta, Ele não empresta, Ele não compartilha, é dele, agarradinho nele. Nunca te abandonarei, jamais te largarei e ninguém poderá te arrebatar das minhas mãos. O que é meu, e eu comprei vocês pelo meu sangue, vocês são propriedade minha, eu não aceito nenhuma sociedade nessa história. Não há sociedade nenhuma. Amém? 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 Vamos ficar de pé então, glórias sejam dadas ao Senhor. Levanta suas mãos. Claudinei, pega o violão, meu irmão. Nós vamos cantar de novo aquela canção, Vem o Senhor minha vida oferecer. Pega o microfone aí, gente. Vamos cantar esta canção. E enquanto cantamos esta canção, vai orando. Vai se consagrando ao Senhor e dizendo ao Senhor que sua vida é um sacrifício de louvor a Ele. Toma essa posição. Samuel, põe a letra aqui para nós, por favor, Samuel. Para te adorar, pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. O que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar a teu lado, Senhor, pois para te adorar
a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, oh Senhor, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Essa é a nossa oração, através dessa canção, em consagração a Ti. Para que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, nas nossas vidas, como é feita no céu. Tu és o meu Deus, Tu és o nosso Deus, e não há outro além de Ti. Não há outro como Tu. Não há quem se assemelhe ao Senhor. Tu és o Altíssimo. Tu estás acima de todas as coisas, Pai. E queremos que a nossa vida e as nossas escolhas reflitam esta verdade. Em nome de Jesus, Pai, não permita, Senhor, que por algum instante sejamos enganados e desviados do verdadeiro culto ao Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Mantenha-nos tão alertas, tão atentos a essas sutilezas, a esses oferecimentos malignos, a essas coisinhas, como está escrito, para termos cuidado com as pequenas raposinhas que incendeiam todo o milharal. Dá-nos, Senhor, esta inteligência, esta sabedoria, esta sensibilidade à Tua voz. Tu és o nosso Deus. Somente a Ti adoramos e prestamos culto. Não há outro. Não há nenhum outro. Não pode haver outro. Nenhum outro. Nenhum outro. Nada pode ocupar o Teu lugar. O trono é Teu, Senhor. O trono é Teu, Senhor. Tira, Senhor, se há algum outro no trono da nossa vida. Nós repreendemos isso na nossa vida agora. E dizemos ao Senhor, toma o Teu lugar. O lugar que é Teu por direito, Senhor. E o lugar que é Teu também pela nossa escolha, Pai. Que damos ao Senhor o reino, o governo, o senhorio em nossas vidas. Toma o Teu lugar, Senhor, e reina sobre nós. Reina sobre nós. Reina sobre nós. Ó Senhor, em nome de Jesus. Nós descansamos no Senhor, no Teu poder, na Tua soberania. Leva-nos, ó Deus, a esta plena paz, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Ti, em nome de Jesus. Dá-nos um resto de semana na Tua presença, e que esta palavra possa continuar ecoando em nossos corações, diante de todas as escolhas que temos que fazer. Todas. Todas. Que nunca o Teu lugar seja invadido por qualquer outra coisa. Em nome de Jesus. Livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o imenso amor de Deus, o poder e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos agora e sempre. Amém. Abracem-se uns aos outros e vamos na paz. Diga para o seu irmão, proteja a sua santidade. Proteja a sua santidade. Em nome de Jesus, amém.